Sou Sueli Atienza, psicóloga, e hoje estou nesse vídeo, mais uma vez, hoje para falar sobre religião. Logo, para iniciar, eu faço a minha colocação. Acredito em Deus, que é o que fica para as pessoas, e como eu sou uma pessoa que sou muito interessada pelo estudo da ciência, fiz uma pós-graduação, eu me voltei para neurociência, neuropsicologia. E quando eu coloco algum conhecimento, as pessoas associam a minha profissão de psicóloga a eu não acreditar em Deus. Eu acredito em Deus. Não sigo nenhuma religião. Já frequentei algumas, que o bom da vida é a gente ter experiência. E já frequentei centro de Umbanda, já frequentei centro kardecista, já fui à igreja messiânica, conheci algumas, mas até pela cultura da gente, né? Eu fui batizada na igreja católica, enfim. Mas depois de um certo conhecimento que eu fui adquirindo, eu me posicionei quanto a isso. Não consigo aceitar determinadas direções sobre a religião. E depois do conhecimento que eu adquiri, eu preferi ficar no que é mais importante. Eu acredito em Deus, respeitando as pessoas que não acreditam em Deus. Porque o que eu percebo que se usam, às vezes, a religião para marcar uma dicotomia do bem e do mal. Se a pessoa acredita em Deus, ela é uma boa pessoa e vai, eu não sei se é para o céu, para que lugar vai, porque eu não entro na religiosidade, eu não sei se tem um lugar para se ir depois da nossa passagem por aqui, né? Mas fica assim, se a pessoa não acredita em Deus, o diabo é que vai recebê-la em algum lugar. Eu não consigo entrar nessa dicotomia, porque eu trago aqui a minha experiência. Fui casada com um homem maravilhoso, de um conhecimento incrível, que trabalhava, que eu aprendi com ele a trabalhar dessa maneira, fazer o bem ao próximo. Ele não acreditava em Deus. As pessoas que estão me ouvindo e que conheceram, sabem o que eu estou dizendo. Então eu convivi com uma pessoa maravilhosa e que não acreditava em Deus. Então eu preciso respeitar a maneira da pessoa ver a religião, se ela cabe dentro de mim ou não, se Deus está dentro de mim ou não, eu respeito. Eu me sinto bem em acreditar em Deus e sentir que Ele está dentro de mim. Quando eu fui para essa busca da ciência, a psicologia, quem me ajudou a me situar, que a gente precisa de modelos, enfim, foi Carl Jung, porque ele era um seguidor de Freud, ele era médico psiquiatra, mas o pai dele era religioso, ele era um representante da igreja evangélica, ele era pastor. E imagina a posição do Jung, ele ficava entre a ciência e o pai, a crença do pai. E eu admirei muito, porque ele não saiu direcionando de uma maneira negativa as pessoas na questão da religião. Ele foi buscar explicações, ele foi buscar conhecimento sobre isso. O que era a religião para as pessoas. E a partir daí até que surgiu a psicologia religiosa, que ele abriu um caminho para as pessoas que queriam conviver com Deus e mesmo estudando a ciência. Para mim, Jung foi um modelo nessa questão da religião. Então, essa coisa do bem e do mal, para quem acredita em Deus ou não é por aí. E como eu gosto de trazer minhas experiências, como eu já caminhei, já viajei pelo país, fora do país, e eu tive assim uma experiência deslumbrante na questão da religião, do acreditar em Deus ou não. Um dia eu decidi, agora eu vou conhecer a Rússia. Quando eu falei, eu percebi olhares. A Rússia? O que tem a ver? O que você vai fazer na Rússia? Por que isso? Porque eu venho de uma época em que a Rússia, na Rússia era um povo russo, era um povo que não acreditava em Deus. Havia toda uma imagem do mal
são os comunistas. Aí entram essas ideologias. Eu não sei se isso me despertou, porque eu gosto de ir em busca daquilo que está sendo muito criticado. Eu gosto de ir em busca do alvo das críticas, que a gente aprende muito. Eu saio do lugar comum. Ali é o bonitinho, é o certinho. Não, eu quero ir conhecer. E a minha experiência foi maravilhosa. Ao chegar à Rússia, eu tive uma surpresa imensa. Antes da guerra, naturalmente, porque eu fui em 2018. Um país lindo, pessoas muito bonitas, sofridas, porque os guias turísticos que nos mostravam a história do país, mostravam os sofrimentos, né? Mas tive a oportunidade de ver a beleza, a riqueza da época imperial dos czares da Rússia. Maravilha! Visitei um museu Hermitage em São Petersburgo. É um dos maiores do mundo. Você tem que ficar uma semana em São Petersburgo para conhecer o Hermitage todo. O grande museu que fica em São Petersburgo. Foi a primeira capital imperial da Rússia. Depois mudou o regime político. A capital passou a ser Moscou. E eu tive uma surpresa quando eu cheguei. Eu vi um povo religioso, que para mim inimaginável. Nunca me disseram isso. Nunca. Nunca li isso em lugar nenhum. Eu vi um povo religioso, colocando velas naqueles espaços, que aqui nós usamos a vela de cera. Eles usam essa moderna, que tem aquela iluminação permanente, mas não é de cera a vela, não sei dizer o nome. Enfim, pessoas religiosas. Em plena Moscou, eu vi uma igreja imensa, São Salvador. Poxa, eu estou na Bahia ou eu estou na Rússia? Porque o que acontece? A religião na Rússia é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. A do Vaticano é a Igreja Católica Apostólica Romana. Era uma coisa só, era uma igreja só. A partir de um certo momento houve uma cisão e aí separou a ortodoxa da romana. A Rússia é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Eles são católicos, eles são religiosos. Quando se vê hoje, se fala em Moscou, até por questão da guerra, né? Então tem uma tomada, né? Muito que ali diz tudo, é um modelo, né? Referência da Rússia. E ali, vocês vão perceber, é a Basílica de São Nicolau. É o máximo, é o símbolo deles, a Igreja Católica Ortodoxa. A 70 quilômetros de Moscou, eu fui a uma cidade chamada Sergiev Posad. Eu estou falando da maneira como eu vejo, eu leio, não sei russo. Sergiev Posad. E qual foi minha surpresa? Um centro de peregrinação em Sergiev Posad. Um centro de peregrinação como eu vi em Fátima, em Portugal. A diferença é que em Portugal é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui é a Igreja Ortodoxa. Um centro de peregrinação frequentado por milhares de fiéis de toda parte, muitos países, frequentadíssimo. E eu fiquei admirada. Maravilhoso! A gente passa um dia inteiro lá para conhecer tudo aquilo. Imagina, um centro de peregrinação na Rússia. Fiquei encantada. Então a gente precisa viajar e ver com os próprios olhos as culturas, as pessoas maravilhosas. E aquilo realmente modificou tudo que eu sempre ouvi desde menina, desde pequena, que o povo russo era assim, não acreditava em Deus, pessoas más, pessoas maravilhosas. Então, essa foi uma grande experiência que eu vivi. A outra experiência que também foi forte, nessa Basílica de São Nicolau, que é a principal, ela é imensa, ela tem um estilo como se fosse aqui o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, né? Então é aquele estilo bem forte, bem fechado. E como estávamos com um guia turístico, tivemos acesso ao subsolo da Basílica. As pessoas chegam até lá por uma seleção, porque é muita gente que frequenta, né, a Basílica. Mas nós fazíamos parte de um grupo com o guia de Moscou. E descemos até subsolo. Quando chegamos, tinha um grupo de cantores, barítonos, tenores, e eles fizeram uma rápida apresentação para nós, né?
que chegamos. Cantaram a capela, ou seja, sem nenhum instrumental, só as vozes. Lindo, achei magnífico. E o coro era aquele estilo do canto gregoriano, muito bonito, achei lindo. E eles cantaram, foi uma apresentação rápida para os turistas, e eu me aproximei e até adquiri CD que eles estavam colocando à venda e eu comprei. Olha, pela cultura que não é só ali do povo da Rússia, é o europeu de um modo geral, pode andar pela Europa toda. Ninguém tem esse hábito de aproximar, de abraçar. Essa cultura do abraço é nosso. Todos sabem, quando o brasileiro chega, quem não quer mesmo até afasta para isso não acontecer. Mas não é por falta de educação, é cultura, é cultural. Então não existe para eles, na Europa, né, esse abraço. E o que aconteceu? Quando os cantores acabaram de se exibir, se apresentar, eu me dirigi ali a eles e adquiri um CD. Olha, um dos cantores, ele tentou se comunicar comigo, não ia ter condições, imagina, eu brasileira e ele russo. Não sei se por ele saber da minha nacionalidade, porque eu estava num grupo de brasileiros e a guia estava com a bandeira brasileira para identificar a nacionalidade do grupo. Isso é muito comum nos grupos que viajam pelo mundo afora de turistas. Então ele ficou sabendo da minha nacionalidade. Eu não sei se foi por isso que aconteceu algo inusitado. Ele tentou dizer alguma coisa, ele percebeu que não dava, né? Eu falando português e ele falando em russo. E ele me deu um abraço, mas um abraço forte. Eu fiquei surpresa, porque pra gente isso é mais do que comum. Mas lá isso não existe. Mas foi um abraço, sabe, chegado, forte, e ainda abriu um sorriso. Meu Deus, que experiência! Coisa maravilhosa! Ele tentou falar e ele não conseguindo, ele sabendo que não ia haver comunicação verbal, me deu aquele abraço afetuoso de pessoas que não agem dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando, sempre voltando à coisa do ser feliz com o que a gente faz, quando eu estou feliz, vivendo todos aqueles momentos, a gente passa esse clima bom de bem-estar e acaba conquistando pessoas e acontece até isso. Coisa deslumbrante, o abraço daquele homem para mim. Coisa maravilhosa. Foi a maneira que ele conseguiu se comunicar. Uma outra experiência também que eu vivi é bem forte. Nós saímos de Moscou, pegamos um trem maravilhoso, espetacular, super moderno e fomos de Moscou a São Petersburgo. São Petersburgo, Moscou é o tradicional. São dos russos tradicionais. São Petersburgo é a cidade dos jovens. Então tem, assim, campos universitários maravilhosos, onde tem a juventude, aquela alegria, enfim. E é lá que estava o Museu Hermitage, lá em São Petersburgo. E um dia, a gente caminhando lá em São Petersburgo, já estava anoitecendo, chegando frio, e já fica naquela, eu quero um café quente, uma coisa forte para tomar, porque o frio estava chegando. E fomos caminhando, nos dirigindo para voltar ao hotel. Qual não foi a surpresa? Parece até que adivinharam que ali estava passando brasileiro. Tinha uma loja que vendia instrumentos musicais, CDs, e na hora que passamos, qual foi a música que eu ouvi? Travessia, com Milton Nascimento. Gente, eu paralisei. Eu já tinha ouvido, sim, música brasileira em outros lugares, nos Estados Unidos, em grupo de jazz, numa casa de fado, em Coimbra, em Portugal. Porque onde a gente chega, sabe que tem brasileiro na plateia, sempre tocam a música brasileira, de preferência Tom Jobim, de preferência. Então a música brasileira é muito bem recebida. Mas olha, Milton Nascimento, naquele momento, puxa, foi demais. É algo assim que precisa ser vivido, sabe? É aquela coisa da experiência. A gente narra, mas só quem vive aquele momento, só quem está lá é que sabe o que é isso. E a gente tem assim uma dimensão do que já estava há dias fora de casa, aprendendo tudo que eu estava aprendendo ali, que nunca ninguém me falou, da religiosidade daquele povo,
um povo bom, ótimo. Esse meu comentário, eu sempre trazendo de volta. Não se usar a religião para dividir o bem do mal. Vamos respeitar. Todos os caminhos levam a Deus. Não importa, cada um faz o seu caminho. Vamos respeitar a crença das pessoas. Não vamos dividir. Hoje, então, há um momento muito forte. Se você entrar ali, falar assim, você é comunista, você é nazista. Vamos ver as pessoas dentro dos seus saberes. Vamos podar, limitar a inteligência, o olhar de cada um, as diferenças. Viajar é um aprendizado. Quando eu tenho essa intenção de ser feliz, de aprender, porque eu volto para casa muito melhor como pessoa. Foi, sabe, um agradecimento enorme de ter ido à Rússia e ter visto o que eu presenciei. Totalmente diferente de uma campanha que se faz. Eles são católicos, ortodoxos. E se não fossem? Eu não vejo dificuldade. Eu não estou dizendo convivi com uma pessoa que não acreditava em Deus. Esse aí vai para o inferno, vai ser conduzido pelo diabo. Eu prefiro acreditar em Deus. Não sigo as religiões. Conheci várias, mas, como eu digo, através da minha sabedoria, eu fui me posicionando perante isso. É o autoconhecimento. Eu buscar como eu me vejo perante a religião. Não é como me dizem que tem que fazer. Você tem que ler o livro sagrado tal, ouvir versículos de não sei de quê, e aí ali você vai ser abençoada. Não, Deus está dentro de mim. Ele vai me abençoar pelas minhas ações. Que adianta eu cumprir todo aquele ritual que as religiões ensinam, e as minhas ações, elas estão de acordo? Eu preciso me rever quanto a isso. A melhor coisa que existe é colocar a cabeça no travesseiro e dizer missão cumprida. Eu me sentir bem com o que eu faço. Não é esperando as benesses de Deus, os milagres de Deus. Eu me colocando como pessoa. Se Ele está dentro de mim, Ele vai realmente me ver como uma pessoa boa. Por isso que eu me coloco dessa forma sobre a religião. Respeito todos, mas eu sigo o meu caminho. Jung foi um grande exemplo para mim. E eu vejo hoje a psicologia religiosa, até livros falando sobre isso, e eles trazem muito Jung. Justamente foi esse posicionamento dele. E lá no teatro, quando eu fiz teatro, eu vi o que nas escolas do teatro se toma emprestado de Jung. A persona, anima, isso é Jung. São essas personagens que ele criou. Os arquétipos, né, que são aqueles comportamentos que se associam a determinadas figuras, como do ídolo, a mãe. Então, isso são arquétipos, né? E eu vi no teatro, se usando muito esse termo do persona. Então, são contribuições maravilhosas. Mas vamos ter um olhar de compreensão, de entendimento. As pessoas que seguem a religião que ela escolher. Vamos entender isso tão melhor. Isso faz parte, isso é arte do bem viver. Quando eu me permito respeitar todos, seja a religião que for, sem criticar, sem julgar, eles estão trabalhando ali para o bem, para ajudar o próximo, é ótimo. Por que só um caminho se nomeia? O meu é que é certo, os outros são errados. Deus não é um só, a religião é que foi criada pelos homens. Eu prefiro ficar com Deus. Não estou criticando ninguém, tá? Mas é isso aí. A Sueli, psicóloga, que acredita em Deus. Porque por mais que eu tente explicar, e sempre se repete, a senhora não acredita em Deus, que a senhora é a mulher da ciência? Eu fico calada, porque eu já me coloquei. A repetição das pessoas de resolverem me colocar dessa forma é uma maneira de não querer aceitar. Ela não é como eu sou, então ela não acredita em Deus. Agradeço a atenção mais uma vez, obrigada, até a próxima.